Ele voltou, a comissão voltou novamente, partiu daqui tão contente, porque agora quer voltar. Recriou a comissão dos mortos e desaparecidos políticos, hein, professor Marcelo Suano? Por que ele não cria o Brasil? Estatística, tá? É estatística. Culpem as estatísticas. De cada 10 homicídios, apenas 3 têm um desfecho judicial. Se no Brasil tem 100 homicídios por ano, 30 são solucionados. Se tem 1.000, é muito pouco. É muito pouco. Para que criar uma comissão enquanto tem tanta gente morrendo no país? Pavinato, eu vou ser muito direto e vou tentar, de alguma forma, não trazer problemas, mas vamos lá. Isso não é à toa. Ele fez uma promessa de campanha, mas essa promessa de campanha ela é irrelevante diante da estratégia que é usada. A picanha. Não, a promessa de campanha dele é que ele iria reativar essa comissão, sei lá o que é o nome, em busca ou para identificação de mortos desaparecidos. Porque ele não cumpriu nem a picanha, nem a transparência, nem fedeu o Moro. Mas aí é que a gente pergunta por qual razão ele quer cumprir isso. Isso está dentro de uma estratégia. Ora, faz muitos anos, antes do governo do PT entrar no governo pela primeira vez, não vou contar toda a história, não vou contar toda a estratégia, mas eu ouvi de um indivíduo que ele dizia assim: sempre que houver uma tensão ou questionamento for sólido, o que significa questionamento for sólido? É que há elementos concretos para mostrar que são incompetentes, são incapazes, estão fazendo tudo errado e podem ser afastados. Nós desentocaremos ossos. Por qual razão? Você vai e traz problemas que referem a 64, que problemas que já poderiam já ter sido resolvidos ou com uma grande participação de toda a sociedade, de todos os segmentos, inclusive daqueles que participaram de 64 e estiveram do lado do governo de então. Mas por qual razão isso é feito? É uma maneira de colocar na reativa ou em silêncio quaisquer instituições, entidades ou personalidades que possam, de alguma forma, manifestar o seu descontentamento em relação ao que está. Aí eles ficam reativos e passam o tempo inteiro esperando para ver o que será desentocado junto com esses mortos ou com esses ossos. Faz parte da estratégia. É interessante também que quando você observa, você diz assim, mas espera aí. Onde é que vai achar osso 40 anos depois? Tem um cemitério de Perus, alguma coisa assim, que foi localizado, que ali havia a possibilidade de serem indivíduos que desapareceram durante o período que vai de 64 Perus. até Perus, eu acho Perus. que é isso. Acho que é Perus, é Perus, né? 64. Mas Perus, 64. Que maravilha. É como se em Perus não tivesse nada. Que maravilha você está falando isso, mas olha que coisa importante para nós. Como se não tivesse vendedor de cocada em Perus. Ou seja, que ossos mais recentes podem estar por ali. Mas tudo bem. Qual é a grande jogada que tem? Tentar colocar o período de 64 como se fosse uma obra de arte de 200 anjos que caíram do céu. Eles esquecem que aquilo foi uma contra-revolução, que havia uma revolução que estava sendo preparada. Se alguém tiver dúvida, por favor, consulte Eduardo Jorge, consulte Fernando Gabeira. E eles podem, e vários outros que assumiram que em nenhum momento eles estiveram a favor da democracia. Eles queriam se contrapor àquele regime que foi implantado em 64 para impor uma ditadura. E aquele regime que foi implantado em 64, ele foi uma contra-revolução. Ele não foi uma revolução, veio a pedido do povo. O povo que estava assustado com as medidas que estavam sendo implantadas. Mais um detalhe. Por que eles fazem isso? Porque eles têm o hábito de dizer que esses que estão aí no governo foram os caras que restauraram a democracia. Mentira! Quem restaurou a democracia no Brasil foi um conjunto composto por militares e civis que fizeram um planejamento de redemocratização lenta, gradual e segura para acalmar
todos os ambientes que poderiam radicalizar, seja de que forma fosse, à direita ou à esquerda. Mesmo porque, até mesmo o AI-5, que eu repudio, digo aqui de barato, foi uma reação a quase 2 dezenas de atentados terroristas que aconteceram no Brasil, que produziram mortes. Mortes do lado da população, mortes do lado daqueles que estavam no governo. Deixando claro que logo depois da assunção de Sua Excelência, o então presidente Castelo Branco, havia um planejamento de fazer automática e rapidamente um processo de redemocratização, tanto que eles convidaram um cara chamado Samuel Huntington para vir aqui no Brasil tratar das suas teses de redemocratização de regimes que tinham sido implantados em resposta a tentativas de golpe de Estado da esquerda. Era um processo de redemocratização. Antes da década de 70 já era para ter sido redemocratizado. Estava no planejamento dos militares. E aí começaram os atentados terroristas. O que eles fazem? Eles tentam, de todas as formas, colocar na reativa e calados todos aqueles que, neste momento, possam estar querendo se contrapor ao governo atual diante de todos os abusos que ele tem cometido e os erros que eles vão administrativos. procurar os corpos de quem, por exemplo, o grupinho da Dilma matou? Foi no ponto que eu queria complementar. Se é para fazer uma identificação, uma verificação de todos os corpos, se houve 476 pessoas desaparecidas no período do regime ao lado da esquerda, que esse é o número que se apresenta, aproximadamente isso, uma morte já é o suficiente para causar indignação. Mas são 476. Não vou comparar com os regimes comunistas. O que eu vou comparar é, pelo menos, quase 200 desapareceram por ações da esquerda. Sejam por justiçamentos, seja por atos terroristas. Peguem o livro do Fernando Gabeira e lá ele deixa muito claro no livro dele que eles iam torturar o embaixador americano. Ou seja, tudo é acusado de um lado. Voltando, olha que coisa interessante. Nós estamos debatendo esse tipo de ação, desvia a atenção daquilo que é o essencial. Por que eu quis levar adiante? Porque o que é essencial é as bobagens que esse governo está fazendo, que está quebrando o Brasil. Ao trazer temas como esse, o que ele vai produzir? Em princípio, calar a boca de toda a caserna. Por qual razão? Porque a caserna se sente indignada. Caserna são os militares. Indignados quando ofendem a sua honra, dizendo que aquilo foi por um ato deliberado dos militares. Não foi. Foi um processo político que foi se desenvolvendo, se transformando, se adaptando. Tanto que o grande construtor da democracia no Brasil são 2 nomes em especial: Ernesto Geisel e Golbery de Couto Silva. Esses foram os grandes reconstrutores da democracia no Brasil. E enfrentaram, inclusive, o lado mais incisivo dos militares. Foi uma tentativa de golpe em 77 que foi dado por quem? O general Frota. Sabe quem é o general Frota? O tio-avô do Alexandre Frota. Mentira! Não me conta, é verdade. Eles 2 seguraram o golpe que ia ser dado no Ernesto Geisel. Você tá de brinks comigo. O processo de redemocratização. Então esses caras vêm querer fazer isso é palhaçada e é uma tentativa estratégica de calar toda a direita nesse momento. Você sabe que eu vi esses dias na página do Felipe Campos, um beijo pro Felipe Campos, faz tempo que eu não vejo o Felipe. Eu vi que o Frota queria pegar o bombeiro da Eliana. Eu vi esse post. Você viu? Foi o Felipe que postou. Foi o Felipe que postou. Quer apagar o fogo do bombeiro. Quer apagar o fogo do bombeiro da Eliana. Ai, meu Deus do céu, pra você ver, né? O que é o tempo, hein, professor? O que é um tempo. Agora, o Geise Arruda. Geise Arruda da Unip. Vamos lá. Unip, bem lembrado. Não, quem conhece não esquece. Jamais, em Minas Gerais. No Brasil também, nós temos muito estupro. E as maiores vítimas não são mulheres, são meninas, crianças. Os casos de estupro no Brasil já são subnotificados. Acredita-se que um pouco mais de 10% dos estupros ocorridos chegam à autoridade policial, que muita gente tem vergonha, não quer fazer, porque é um parente, etc. Desses 10% que são notificados, apenas 1% leva à cadeia o estuprador. 1%. 1%. Ao invés de esse governo que está preocupado, fazendo fake news, falando que a pele do aborto é a pele do estupro, gastar montando esta comichão, porque isso é comichão. É comichão na sambiquira.
Não tem outro nome. Tem sim, é oxiurus. É oxiurus. Por que eles não dão uma olhadinha nessa questão do estupro? É uma excelente pergunta, né? Nós temos problemas muito mais sérios, muito maiores no nosso país. Nós temos dados de violência. Está todo mundo careca de saber desses problemas maiores. Careca! Careca! Você está me colocando para falar de pessoas carecas. Não, eu falei que todos estamos carecas. É uma expressão. Verdade. Uma expressão Cuidado, da língua portuguesa. É perigoso ser uma expressão antidemocrática. Você sabe. Entendeu? Que o negócio tá feio. Mas é exatamente esse ponto, ô Pavinato, que você levantou é essencial. Duas coisas, tá? Primeiro é que nosso país... Uns com turbante de filho de Gandhi, outros com turbante de filho de Glandes, e assim vai. Verdade. Grandes filhos de Gandhi. Você tentou segurar, somos testemunhas. Agora quebrou. A gente Agora pode quebrou. depois. Agora ele chutou o pé. Você foi bem até, madame. E aí ele fica com essa cara de santo. Eu não falei nada. Eu estou falando coisa séria. Mais pra mim. Estou falando coisa séria. Mamma mia, estou falando coisa séria. Vamos lá. Vocês que são despertos. A gente tem uma mente poluída. TDAH. Mas é isso, nós temos problemas sérios a serem tratados, nós temos números de criminalidade que se equiparam com países que estão em guerra. E nós não estamos em guerra. Então vejam só a gravidade da coisa. A gente tem um tráfico muito forte em algumas regiões do país, a gente tem uma dificuldade no combate a esse tráfico. Então nós temos outras questões que são urgentes, que são de agora, que nós precisamos tratar. Isso é mais uma vez a construção da narrativa, né? Ele precisa construir esse período fascista para dizer, olha como nós combatemos o fascismo, porque aí ele consegue dialogar com o discurso da campanha dele, né, que ele era o único candidato que conseguiria combater o fascismo no nosso país. Então ele consegue dar continuidade a esse tipo de discurso para manutenção dessa história do tal do fascismo, né, para esse desgaste mesmo que ele impõe no nosso país em relação a uma questão séria que é o fascismo. E outra coisa também importante dizer é o Silvio Almeida, né? O Silvio Almeida é o ministro do lado dos direitos humanos, cidadania do Brasil, mas o tempo todo ele está preocupado com quem infringiu o direito humano de alguém. Essa que é a realidade. Então, ano passado, por exemplo, ele tinha proposto fazer um tour nos presídios para verificar a condição do cárcere e tal. Então, assim, eu não entendo qual é a preocupação tão patente com essa parcela da população que claramente infringiu todas as regras do jogo, enquanto nós temos pessoas que, de fato, estão em vulnerabilidade, pessoas que, de fato, sofrem com a violência. E, ao mesmo tempo, é importante a gente colocar, você trouxe aqui o dado das meninas, cadê o movimento feminista, né, para defender essas meninas? Você não vê querem. Que eu tenho dado, inclusive, mesmo não tendo dado. Mesmo não tendo... Tem dado no trabalho, tem dado em casa. É importante Não, isso. não tem. Em casa não? Só no trabalho. Só quando tá no trabalho. Só aqui, né? Só aqui. Perfeito. Com Mas pelo dados menos oficiais. bateu, né? Deu check em um, então tá tudo certo, né? Perfeito. Ai, ai. Agora, que continuar, eu me Você perdi se aqui. perdeu? Eu me Não, perdi. então vou puxar a partir do que a Geise falou, Eu tô muito Pavi. triste que vocês acham graça de coisa séria. É verdade, a gente não... Incorrigíveis somos nós, viu? Verdades virtuosas. Olha, Olha, tem um problema grande no processo educacional brasileiro, né? Que sobre determinados temas se recusa a admitir que há divergências. Fiquei muito feliz de ouvir isso que falou agora o professor Marcelo Suano, e que pena que pouca gente tenha acesso a isso. O projeto educacional brasileiro hoje, ao contrário do que é a história, que é marcada por contradições, por versões conflitantes, oferece só, sobre alguns temas, uma única visão. E isso faz com que a gente tenha tabus, tem assuntos sobre os quais você não pode fazer questionamento. E aí eu fico pensando, fazendo um exercício de futurologia. Imagina daqui 70 anos... Você leu o site do Silvio Almeida? Não. O Silvio Almeida fez um site, menino. Deixa eu te contar. Como é que é? Como é que é? O Silvio Almeida, ele fez um site do Ministério dos Direitos Humanos que chama assim, Opinião ou Ódio. Lembra do programa do Bolinha? Que entrava as mulheres... Não é da minha Como é época, que não fazia peguei. assim? Cadê? Eu trouxe lenço hoje? véu, né? Alguém consegue pegar? Eu vou fazer, porque eu tenho que fazer, porque você não lembra, você é muito Não, novo. quero ver. Aí tinha um lencinho assim, ó. Elas põem um lencinho assim no gogó, aqui, né? Põe um lencinho aqui, porque aqui tem o pomo de Adão. Quem não sabe o que é pomo de Adão também volta para a escola. Aí elas entravam no bolinho assim.
Tararana, ao som de marcianas. Vou te amarrar na minha cama. Aí elas paravam enfileiradas assim, uma atrás da outra. Aí você ligava de casa. Tinha que adivinhar. Aí ele falava, é ele ou ela? Era assim. Aí o site, menino, deixa eu te contar o resto. Deixa eu contar o resto. Não pode, hoje não pode mais. Não, mas o Ratinho fez. Eu lembro da versão do Ratinho. Mas o ministro vai pegar ele. Aí o site, menino, deixa eu te contar. Ele escreve as frases que é ódio ou opinião. Quem E classifica? perguntar se é ele ou ela é ódio. Não. O Silvio Então, Almeida. Então, o Bolinha seria. O Silvio Almeida não Caramba, podia mais ter tava lá bolinha no hoje. ódio. Pois é. Então, e daí eu fico me perguntando, daqui 70 anos, você imagina só, quando os alunos brasileiros forem estudar o que aconteceu, por exemplo, em 8 de janeiro de 2023. Será que as apostilas vão trazer que foi o golpe de 23? E se trouxerem, vai ser só isso? Será que esses alunos não vão ter nenhuma versão conflitante? Não vai ser apresentada uma outra explicação sobre o que aconteceu? Então, o que me garante que hoje, em 2023, estudando os livros de história, o que aconteceu em 1964, mas não só isso, em qualquer outro período, não tem nenhuma divergência. Foi exatamente aquilo. Eu acho que o que deveria ser apresentado aos estudantes seriam as diferentes versões. Por exemplo, essa explicação brilhante que trouxe agora o professor Marcelo Suano e que é simplesmente soterrada e excluída do nosso universo educacional. Há verdadeiros tabus na educação. Tem conflitos, por exemplo, sobre que dia foi descoberto o Brasil. Será que foi dia 22 de abril? Sobre o 7 de setembro? Foi nessa data a independência? Sobre várias questões. Né? Se Tem foi essa descoberto história, ou não. se foi descoberto, se é só uma exploração. Pois é, mas há um filtro, né? Um verdadeiro filtro. Então, acho que, por mais danosa que seja uma medida como essa, por mais que seja um gasto de recursos públicos, funcione também como uma cortina de fumaça para o governo federal, é bom que ela traz à tona esse assunto, porque criou-se também um outro conceito que soterra tudo isso, que é o conceito de revisionismo histórico. Ou seja, qualquer questionamento que você faz sobre um fato histórico já é classificado como revisionismo, que é uma versão diferente do negacionismo. É como se você fosse um herege, alguém que está afrontando o processo histórico. E acho que não é bem assim. Questionamentos são bem-vindos. Ô, Tiago, a gente tá assim todo canto. Agora tem o movimento cristão também, né, que fala que Paulo de Tarso, descobriram que Paulo de Tarso perseguia cristão antes de fundar as primeiras comunidades cristãs, e aí ele é traidor, eles estão tentando cancelar a assinatura da Bíblia. Estão tentando cancelar a assinatura da Bíblia porque descobriram que Paulo de Tarso perseguia cristão antes de se converter ao cristianismo. A vida é assim. É a banana As comendo. pessoas descobrem. Tem muita gente esperta hoje em dia, muita gente inteligente que faz dossiê. Você acha que Paulo de Tarso ia escapar dessa? Ontem eu ouvi uma expressão de um policial civil que ele falou assim, tá faltando trouxa no mundo, porque esperto tá cheio. Né? Então, tá faltando produzir trouxa. Mas o que eu tenho a dizer em relação a isso, os demais componentes aqui não falaram essa parte, foram muito técnicos, uma aula a gente teve aqui, o Vitor Cirúrgico também. Eles falam tanto em corte de gasto, que era a pauta anterior, e aí vem querer criar uma comissão, não vai custar nada essa comissão, né? Isso aí vai ser de graça, né? Ninguém vai ganhar nada, vai todo mundo ali com fins filantrópicos tocar essa comissão. E aí vem a Simone Tebet e levanta uma possível desvinculação do salário mínimo da aposentadoria para deixar todos os aposentados em pânico. Eles querem cortar de onde não deve, eles querem cortar da pessoa que ganha para comer, né? E vem criando comissões, é promessa de campanha, tudo bem, mas, cara, isso custa dinheiro. Então, se é para cortar, corta direito. Eles fizeram uma viagenzinha para a Europa no Dia dos Namorados e gastaram 70 mil reais numa diária de hotel. Não. O Estadão Verifica falou que não é isso. Não é isso? O Estadão Verifica... Não, é verdade. Então me ajuda, Não, eu juro, eu até trouxe aqui semana passada. Me ajuda, por favor, uma injustiça. Eu postei isso aí, o Instagram, ele colocou lá, o Estadão Verifica me desmentiu. Eita. Porque não foi 71 mil a diária do hotel. Certo. Não foi aquele hotel, foi outro hotel. Era de outro. Tá? Não foi 71 mil a diária do Lula e da Janja. O governo gastou com equipe ali naquele hotel, acho que quase 400 mil. Então tá, erramos. E não foi 71 mil
a diária do quadro da Janja. Quanto foi? O valor foi não informado pelo cerimonial. Tá, mas a patota foi 400 mil. Então não foi 71 mil. Tá bom, então vou corrigir. Nós não sabemos quanto foi, porque eles não declararam. Então vou corrigir. É isso aí. Temos que falar a verdade aqui. É óbvio. Não vem mentindo que foi 71 mil, não. Ninguém sabe quanto foi. Mas eu achei que tinha acabado essa história de sigilo. Pode ter sido 200. Mas não foi 70. Mas não falou, não então, informou. tô equivocado. Pode ter sido os 400 mil redondo. Mas ninguém contou, então não dá pra falar que é. Temos que ser honesto aqui. Não, desculpa pela minha gafe, então, Isso jornalisticamente aí. é uma vergonha eu ter errado. 70 mil, para quem não sabe, dá para passar 15 dias, se você for viajar na Europa. Eles foram para França e Suíça, então provavelmente não ficaram em um hotel, né? Quando você vai para Europa, você vai quicando de hotel em hotel. Eu mesmo fui quicando pelo mais barato, né? A oportunidade que eu tinha, então eu passei praticamente 15 dias com 3 pessoas, com o preço de uma diária do hotel. Então eles querem cortar de onde não deve, e essa monarquia velada que a gente tem. Esse pobrismo aqui também. Esse pobrismo aqui que a gente tem. Você já cancelou sua assinatura da Bíblia? Não, jamais. Eu quero garantir o meu pedacinho no céu e com a assinatura da Bíblia. Paulo de Tarso é traíra. Coisa feia, né? Não, eu descobri. Ele matava cristãos. É demais. Assistam Ele The só Chosen. virou cristão depois que Jesus foi crucificado. Pode recomendar o The A Chosen? culpa da crucificação de Jesus foi do Paulo Apóstolo. Ah, não foi o Pilatos ali? Não, porque se ele não matasse cristão lá atrás, então, Tava entendeu? tudo bem. Entendeu? Então eu tô pensando em cancelar minha assinatura Eu da vou Bíblia rever aqui, também. tá? É isso. Vou rever o meu conceito. Não, eu soube pela internet. Não, mas assistam The Chosen. Eu vi dossiês. Né? Assistiu The Chosen? Assisti. Ótimo, né? Assisti, bonito. Excelente. Mas é com base na história do Paulo. E eu não confio nesse Paulo. Não consegue confiar mais. Não consigo. Faz parte. A Não gente fica consigo assim mais. mesmo, Não às vezes. consigo mais. A credibilidade foi pro ralo. Foi. As vendas de Bíblia despencaram. No mundo inteiro. Olha aí. No mundo inteiro. Até Um no fenômeno. Até no digital despencou. Despencar. Olha, parlamentares da base aliada ao governo Lula e que integram a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados conseguiram, por um voto, apenas um, rejeitar o parecer apresentado pelo deputado Paulo Bilinski, do PL, em favor de um projeto de lei que obrigaria a presença de seguranças armadas nas escolas da rede pública e privada de educação. Nas redes sociais, Paulo Bilinski criticou o posicionamento dos parlamentares aliados ao governo, dizendo que o sangue das crianças está nas mãos da esquerda. Vamos ouvir o Paulo Bilinski. Acabamos de perder a votação do projeto de segurança nas escolas. A esquerda votou contra. Nós perdemos por um voto. Eu vou expor aqui de cada um deles, mas vocês precisam saber que o sangue das crianças está na mão da esquerda. Eles votaram contra. Eles tiraram a chance dos seus filhos de terem segurança armada nas escolas para parar os ataques, para acabar com o crime. É isso que eles fizeram. Parabéns para a esquerda, agora as escolas vão continuar desprotegidas. É isso aí, para um governo, para uma esquerda que quis soltar uma cortina de fumaça no caso do abuso infantil em Marajó. Essa aí é uma nova contribuição da esquerda brasileira e sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Não saia daí porque ainda tem menos like do que gente assistindo. Como é que é possível isso aí? Vamos para a esquerda também. Já volto, fica aí. Ô, Vitor Brown, mas também vamos combinar. Vamos. Se aprova esse negócio de ter segurança na escola, como é que as crianças vão conseguir comprar a binga de maconha? Aí que tá o problema, pode ser a explicação. Porque eu não consigo entender, Pavi, porque eu moro até do lado de uma escola particular e lá tem segurança armada na porta da escola e nos vários acessos, porque é uma escola gigantesca, uma escola que eu imagino ser de alto padrão, tem seguranças em todas as entradas, armados. O segurança clássico, com aquele radinho, Nextel, falando com o outro que está no outro acesso, libera se o pai, se aquela criança é filha dele, libera ou não.
E isso é uma garantia para os pais. Isso, imagino, dá A Mossad, conforto para tem os até a pais. Mossad na porta da escola. Essas escolas aqui É praticamente o exército ali, Então tem um esquema de segurança reforçadíssimo. E qualquer outro estabelecimento que a gente frequente, a gente deseja segurança, né? Imagina um pai para escolher a escola do filho. Ele quer um lugar que seja seguro. A gente, quando frequenta um shopping, fica mais tranquilo se tem um segurança. Se você está mexendo no celular na rua, você chega perto de uma farmácia que tem um segurança na porta, você quer entrar num lugar que tenha segurança para você se sentir seguro. E por que não nas escolas? Um ambiente em que estão se proliferando os crimes, vão só aumentando os relatos de ataques, de massacres nas escolas, que antes eram uma realidade, especialmente dos Estados Unidos, mas que estão acontecendo aqui no Brasil, e não só por causa de facilitação de acesso à arma de fogo, porque tem ataques que são cometidos com armas brancas também. Então, quem quer fazer coisa errada, dá um jeito, ou consegue ilicitamente uma arma de fogo, ou comete com algum outro tipo de dispositivo. Por que não nas escolas as crianças terem direito à segurança? Várias escolas particulares aqui no Brasil já estão investindo nisso. É claro que fica mais cara a mensalidade, é claro que é um luxo ainda hoje no Brasil. O projeto que foi derrotado agora na Câmara dos Deputados previa a ampliação disso, previa que, por exemplo, as escolas públicas também tivessem essa medida, também tivessem a presença de seguranças armados. Garanto que os pais de famílias humildes, que não têm condições de pagar uma escola particular caríssima para os seus filhos, gostariam que na escola pública também tivesse um segurança armado. Então você limita isso a uma elite, você restringe o acesso à segurança a poucas famílias que têm condição de arcar por isso na rede privada, porque é uma medida buscada. Hoje é uma preocupação dos pais também a segurança física dos alunos dentro do ambiente escolar. Se o shopping tem segurança, se aqui na Revista Oeste tem segurança, se em qualquer prédio tem segurança, no shopping center, no supermercado, na academia que você frequenta, tem segurança, por que não nas escolas onde estão as crianças? É preciso investimento em câmeras, é preciso investimento educacional também. O trabalho de inteligência das polícias está sendo muito bem feito aqui no Brasil, é importante ressaltar isso. Vários ataques são frustrados por meio de trabalho de inteligência, mas alguns são impossíveis de se prevenir e infelizmente acontecem. A segurança privada e armada seria muito eficaz para impedir isso. Pena que a ideologia fala mais alto, pena que a politicagem falou mais alto e esse projeto acabou derrotado. Olha, Geisiane, eu lembro que quando teve o último episódio de morte em escola, o ministro da Justiça era o Fla-Fla, para os íntimos, Flávio Dino. O presidente era o Lula. E ele falou que ele ia, naquele dia, disponibilizar uma verba do Fundo Nacional de não sei o que, de Segurança Pública, para que as escolas tivessem policiamento. Ele falou. Aí você pegava e dividia pelo número de escolas do Brasil, só as públicas, descartando as particulares, não dava para você colocar metade de um guarda o dia inteiro numa escola. Aquela coisa sensacional. E aí? Não vai contra aquilo que foi prometido? Ah, mas quem prometeu foi o Lula? Olha, eu ia falar exatamente do Flávio Dino, muito bem lembrado. Mentira. Muito bem lembrado desse fato. Você está colando. As nossas mentes estão trabalhando juntas, unidas. É capaz de ser um ato antidemocrático também isso. Mas veja só, olha que interessante essa pauta pra gente. A gente sabe que a esquerda o tempo todo tem dentro do seu vocabulário a educação. Então, o Lula, a gente falou essa semana passada, que ele vai fazer mais pela educação. O tempo todo esse homem está falando de educação. É uma palavra que não sai da boca dele, não sai da boca do petista, e não sai da boca da esquerda. O tempo inteiro eles estão batendo nessa tecla da educação. E aí, quando a gente tem um projeto que vai efetivamente ter uma ação de proteção a essas crianças, né? Porque se por um acaso acontecer algum tipo de ataque, você tem ali alguém para que não aconteça uma tragédia com crianças, como já aconteceu aqui ano passado no nosso país, e aí simplesmente a esquerda vota contra. É importante a gente lembrar à nossa audiência que o Paulo Bilinski, ele era delegado, então assim, ele não é um homem que não entende da área de segurança pública. Ele é o cara, ele pratica tiro esportivo e tal, então assim, ele tem um vasto arcabouço teórico, ou seja, ele tem um vasto conhecimento no que diz respeito à segurança pública, a segurança de maneira geral. Não é um cara qualquer sem nenhum tipo de especificidade técnica no cargo, tipo o Haddad é no nosso ministro da Fazenda. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um cara técnico que entende do que está sendo dito ali, sendo proposto. Então, assim,
primeira coisa é, por que raios a esquerda está se contrapondo a um projeto de segurança para as crianças? E aí, já caminhando aqui para o final do meu comentário, acho importante a gente lembrar para a nossa audiência o seguinte. Quando aconteceu um ataque numa escola, agora eu não lembro exatamente, mas foi lá no sul do país, não sei se foi em Santa Catarina, agora minha memória falha, e o Flávio Dino era o ministro da Justiça na época, e ele fez uma associação com o assassino da escola com o 8 de janeiro. Tá? Na época estava aquele burburinho a respeito da PL da censura nas redes sociais. Então ele fez essa associação e ele falou com todas as letras, tá? Que é a mesma matriz de pensamento, por exemplo, ele chamou de assassino de crianças e que são a mesma matriz de pensamento. Que mesma matriz de pensamento? Que une os manifestantes do dia 8, e a gente sabe que tem muita coisa para falar do dia 8, não vou me alongar aqui, mas ele fez essa associação, né? Ele equiparou pessoas manifestando em prol de liberdade, em prol de não ter uma pessoa descondenada na cadeira da presidência, com um cara que friamente assassina crianças. Então vejam só vocês como a canalice da esquerda é muito grande quando ela precisa usar as crianças como vítima. Quando nós precisamos de fato defender as crianças porque elas são de fato ali frágeis e precisam de defesa, aí eles se opõem. Então assim, é sempre só da boca para fora. Na hora da prática, nunca é efetivamente aquela ação para quem ele diz que defende. Se você fala alguma coisa, tem hoje o Gabinete do Inferno, que foi criado pelo Lula, né, no primeiro dia de governo, que é a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, que ele deu lá para o Jorge Imbecias, que é o AGU, que é advogado-geral da União, mas ele combina muito mais com a rima do AGU, o cargo de processar pessoas que criticam o governo. Isso no Conselho de Europa tem uma diretiva nova desse semestre que passou, que chama isso, a sigla inglesa, de SLAP, S-L-A-A-P, que é Strategic Lawsuit Against... SLAP com 2 P's, aliás. Strategic Lawsuit Against Public Participation. São ações judiciais estratégicas contra a crítica pública. E o Brasil, ele institucionalizou aquilo que o Conselho de Europa chama de movimento ditatorial. Todo mundo que critica é processado. Eu, pelo menos, esse inferno aqui, desse imbecil do Bessias, me pede 300 mil, porque eu atingi a moral do governo. Ele me pede 300 mil, né? Imagina. Logo eu, né, a esquerda disfarçada, assim, Agente infiltrado. Um agente infiltrado. Eu tô surfando a onda dos desgraçados, só se for. Porque, olha, eu vou falar. Aí tem essa AGU que o negócio das crianças do Marajó, do abuso infantil. O que o Silvio Almeida fez? Silvio Almeida peida. Silvio Almeida, ele acionou a AGU para ir atrás de quem estava fazendo denúncia, ao invés de averiguar o abuso infantil. Aí no Rio Grande do Sul foi a mesma coisa. Começou aquele negócio, mostrar que os civis estavam ajudando os civis, a AGU foi acionada. Aí pelo Paulo Pimenta dos outros. Então, esta AGU está fazendo tudo isso. Você não pode criticar, não pode falar nada, que enquadra como fake news, enquadra como ofensa à honra da magnanimidade da União Brasileira. Vão se catar, meus filhos. Vamos lá, sabe, você pega aí, ó. Pega o telefone de quem está cancelando a assinatura da Bíblia, vão jogar baralho. Os deputados da oposição, só para vocês terem uma ideia, professor Sônia e Thiago, eles estão mobilizando, tá, contramedidas do governo Lula, né, contra fake news relacionadas à tragédia do Rio Grande do Sul. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a mobilização mira especialmente a Advocacia Geral da União,
A AGU, comandada pelo pincher do Planalto, Jorge Messias. Jorge Messias, que encabeçou é ótimo, né? Dá sentido que ele tem uma cabeça, ações sobre o tema que desagradam, né? Os temas que desagradam. O grupo adiantou a tramitação de um projeto de lei que pode extinguir o recebimento de honorários por advogados públicos. Além disso, os parlamentares tentam dissolver uma estrutura da AGU que afirma trabalhar o combate às fake news. Oficialmente, o órgão criado se chama Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, como eu adiantei. Tinha que acabar com isso aí. Mas isso... Nem o Costa e Silva sonhou com um órgão desse, professor. E jamais sonharia. Porque no momento do Costa e Silva, aquele período ainda estava tentando se reconstruir e entender, afinal de contas, o que estava acontecendo. Porque o objetivo era fazer a redemocratização antes dos anos 70. Mas eu nem acredito que isso poderia ter sido pensado naquele momento. Emílio Garrasta Azul sonhou em coçar a AGU. Olha, eu vou te falar, Pavinato, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, isso só não é o Ministério da Verdade, porque não é autônomo em relação à AGU, mas o que acaba tornando a AGU o próprio Ministério da Verdade, o que já configura exatamente uma ideia autoritária e que tenta nortear uma conduta do debate na sociedade. Agora, uma sociedade, para ser livre, ela tem que ter o debate pleno e tem que ter o direito da contestação. O que isso aqui demonstra é apenas que nós estamos configurando e concretizando cada vez mais um regime autoritário. Talvez muito mais rígido do que todos os laivos de regimes autoritários que nós tenhamos vivido no Brasil ao longo da sua história. O que vai ser configurado aqui é insuportável. Mas quando a gente olha e vê assim, a oposição, parabéns, oposição, tem que ser proativo. Não é possível que a oposição não trabalhe vendo aqueles pontos estruturais que realmente articulam todas as ações do governo contra a democracia. E detalhe, como eles se dizem defensores da democracia, mas dificilmente eles falam de Estado democrático e de direito. Porque o argumento deles é, em defesa da democracia, eu vou acabar com o direito de expressão, o direito de associação, o direito de reunião, o direito de ir e vir, vou acabar com todos os direitos. Em defesa da vida, eu vou matar todos vocês. É quase isso. Olha, eu vou fazer uma comparação histórica, pode parecer uma brincadeira. O que eles fazem é quase... já estou ouvindo falar do Drácula, dente, aquela bobagem toda. Drácula não era aquilo, ele foi um príncipe. Só que ele tinha um rigor que sempre configurava no uso da violência para a solução dos problemas. Um dos problemas que ele resolveu, que os mendigos e os pobres da sua cidade, da cidade que ele era capital do seu principado, chegaram e pediram para que ele resolvesse para sempre todos os problemas que eles tinham, de fome, doenças, o que quer que fosse. O Drácula resolveu isso de uma maneira muito simples. Marcou um jantar, colocou todos à mesa, fechou e tocou fogo. Matou todos. É basicamente assim que eles trabalham. Eles falam, para resolver os problemas, como é que a gente faz? Para, em defesa da democracia, mate-se todo aquele que é contra o que nós falamos, que é a democracia. O Lula falou basicamente ontem, isso. O Lula falou ontem, nós vamos pôr para arrebentar e só vai ficar quem gostar da democracia. É exatamente isso. E detalhe, e eles se acham no direito de dizerem que são os defensores e os reconstrutores da democracia no Brasil. Aqui tem liberdade. E quem for contra eu prendo e arrebento. Essa Procuradoria Nacional, ela não pode existir. Esse é o ponto. Não pode, nunca ela não pode existir. Porque ela é um atentado à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Essas coisas da AGU, esse órgão, só pode com PH. Mas nada. É isso aí. Só pode com PH. Não é, Thiago? Ou se é. A respeito da pauta anterior ali, eu só vou fazer um pequeno briefing aqui. O cerne da questão é que nenhum filho de nenhum político frequenta uma escola pública. E agora com a liberação do porte, né, de 40 gramas de maconha, essa segurança vai ser muito mais necessária, porque tem muita liberação da boa. Tem muito estudante esperando acabar as férias escolares para poder queimar um sem a polícia falar nada. E agora em relação a essa questão das fake news, isso é muito é um assunto até que já ficou meio que insuportável, porque tudo que é falado em canais que não tem ali o logo, aqui tem o logo Brasil, União e Reconstrução. Não tem. Onde tem? Ali em cima, no lado do QR Code? Não tem. Então aí a gente está sujeito a ser proliferadores de fake news. Agora, todos que têm esse logo não fazem nenhuma fake news.
E isso é muito complicado, porque o STF, ele erra em umas situações que ele não calcula muito bem o que vai ser do futuro. Fizeram agora a liberação do porte em 40 gramas, se a Cracolândia explodir, não é culpa do STF. Lá atrás, você teve uma decisão, você lembra, Pavinato? A gente falou em live. Jornalista não precisa mais de diploma. Não. Aconteceu o quê? Um monte de youtuber opinando, falando o que bem entende, alguns recebendo para falar o que é de interesse ou não é, e aí hoje eles estão pagando essa conta querendo cercear o direito de expressão de quem está ali no YouTube. Transformou uma série de pessoas em jornalistas. E quem fez isso? O senhor excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Foi o voto de Minerva da situação, se eu não estiver enganado, que vocês me corrijam. E agora a gente vive a mesma situação com a maconha. Todo mundo, o Tarcísio querendo acabar com a Cracolândia, o caos instaurado, Las Vegas virando uma Cracolândia mundial também, e eles vêm e liberam o porte de 40 gramas simplesmente para aliviar os presídios. Não consigo entender. Não dá para entender, porque é ilegal, imoral, indecente, inconstitucional, é um golpe ao Estado Democrático de Direito, portanto, é antidemocrático, e quem paga é a Fátima Tubarão. Mas é fácil enganar o povo. É muito fácil. Eu como traidor disfarçado, eu vou explicar para vocês como se faz o truque. É muito fácil, sabe por quê? Porque as pessoas, elas não param para pensar. Porque quem fala que o brasileiro tem uma parcela da população, e é essa parcela que é o fiel da balança. Não é aquele que tem convicções fortes, que para e pensa. Mas tem aquele fiel da balança. É aquele 1 milhão dentre 200 milhões, é aquele 1 milhão que ferra tudo. Que é o pessoal que fala, eu confio ou eu não confio. Confiança, anotem no caderninho da vida de vocês, meus amores. Confiança a gente tem quando a gente não sabe. Quando eu falo, eu confio na minha namorada, eu digo que eu acredito que ela não me trai. Porque eu não sou onipotente, onipresente, onissapiente para saber tudo o que ela faz quando eu não estou. Então a confiança é aquilo que se diz quando você não pode saber. Porque não tem como saber. Agora, quando você pega e fala, eu não confio no que ele fala, aí a culpa é sua, meu amigo. Aí a desgraça é culpa sua. Porque o que uma pessoa fala, escreve, faz, mostra, volta atrás, você pode conferir. Você pode parar para pensar. Mas daí se você quer ficar no confio ou não confio, a desgraça acontece aí. Estou errado, professor Suano? De forma alguma, raciocínio maravilhoso. Pois é. E deixa eu falar para vocês aqui, dar o nome dos 3 primeiros que assinaram, e foram muitos, dezenas. Boa. Tá? Os 3 primeiros que assinaram a Revista Oeste e ganharam um exemplar autografado, já vou autografar ao final do programa, foram Paulo Rogério Ascar Pereira, foi o primeiro que assinou às 14 horas, 13 minutos e 10 segundos. Excelente. O segundo vai para Marcos de Jesus Magalhães, que assinou às 14 horas, 13 minutos e 55 segundos. A terceira que assinou foi Priscila Beltrame Formaggio, às 14 horas, 14 minutos e 9 segundos. E eu vou dar uma lambujinha, vou dar um quarto de presente para o primeiro que fez assinatura anual. Tá? Então, como eu estou com um coração bom hoje, o quarto é Lino Tadeu Vidal, que fez a assinatura anual às 14 horas, 16 minutos e 10 segundos. Parabéns a vocês. Muito obrigado, Tiago, pela presença. Obrigado, Geisiane. Obrigado, professor Marcelo Suano. Obrigado, Vitor Brown. Sabe por quê? Porque são 16 horas e 2 minutos. Então repita. 16 horas e 2 minutos. Tem tempo para um presentinho? Claro, me dê. Antes de mergulhar nessa loucura da política, lá no YouTube, quem puder seguir lá, Tiago Parigiani. Sem coleira. Antes de mergulhar nessa loucura, eu fiz essa biografia que é de um grande atleta brasileiro.
brasileiro, o Vanderlei Silva, o Mike Tyson brasileiro, para quem conhece MMA. E está lá disponível na Amazon as últimas unidades. Quem puder, edição de colecionador. Então está aqui. Aproveite, esse é presente do Pavidi. Eu vou lhe dar de presente esse meu aqui também. Obrigado a vocês. Eu fiquei muito feliz depois que eu fiz a conta hoje. E notei que os coléricos, e notei que os estridentes, os histriônicos, os sem Cristo no coração, os que cancelam Bíblia, na nossa audiência, são apenas 0,07%. Nós temos 99,93% de pessoas de bem. Muito obrigado. A maioria é silenciosa, né, Pavidi? Não é, isso exatamente. A maioria é silenciosa. Costuma ser assim, né? É sempre assim. É sempre assim. E isso é cristão também. Não alardear. Muito obrigado, fiquem com Deus e vejo vocês amanhã, ao vivo aqui no canal da Revista Oeste, às 14h.